Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de abril de 2025. Quem é o padre exorcista de Santa Catarina e como ele pratica os rituais? Parte 3. É em uma pequena igreja de tijolinhos à vista, rodeada de mata ao som do canto dos pássaros, que quem procura um dos únicos padres exorcistas de Santa Catarina pode encontrá-lo. O cenário do local em nada parece com o ambiente apresentado em filmes de terror que abordam o famoso ritual. Os quartos escuros do cinema são substituídos pela simpática igrejinha permeada de janelas, que não deixam a escuridão entrar. Lá dentro, vestido de branco, o padre Carlos Afonso Gonçalves de Souza recebe seus visitantes e expulsa demônios. Para chegar ao endereço, em São João do Itaperiú, são alguns minutos viajando por uma estrada de terra que parece chegar a lugar nenhum. Em alguns momentos, o viajante pode até se perguntar se pegou o caminho errado, mas logo se depara com placas espalhadas pela rua que indicam o eremitério diocesano Santa Maria dos Anjos, acima de uma seta que mostra para onde seguir. Em um terreno doado por uma família da região, foi construída uma pequena casa de madeira, onde dorme o padre Carlos. Ao lado, fica a igreja que recebe visitantes, cultos e exorcismos. Não há vizinhos, apenas pássaros e muitos insetos presentes por conta da mata e dos pés de banana que circundam a propriedade. Padre Carlos vive ali desde 2010, quando começaram as obras do eremitério. Por ser eremita, o sacerdote passa a maior parte do tempo sozinho, exceto quando recebe fiéis, auxiliares, pessoas em busca de conselhos ou, ainda, a visita de demônios, que passaram a frequentar o lugar desde que Padre Carlos se tornou exorcista. O diabo vem aqui desde 2022, quando eu comecei. Ele entra e sai calado. Um dia, com uma jovem de 14 anos aqui, possessa, eu mandei ele calar a boca. Aí, desde então, quando a possessão muda, eu sei que é ele. A gente sabe sentir a energia também. A energia é a pior que tem, conta Padre Carlos depois de fazer uma oração. Como o tópico da conversa pode ser espiritualmente sensível, é importante entoar uma reza para a proteção dos presentes. Ainda que seja necessário se manter protegido, o padre destaca que a atividade é um dom, dado para pessoas com um espírito muito forte, iluminado e de oração. É por isso que não se pode se autodenominar exorcista, é necessário ser escolhido por Deus e nomeado pelo bispo como ele foi, por Dom Francisco Carlos Bar. E quem conta isso não é somente o padre Carlos, mas o certificado que o autoriza a realizar as cerimônias. O bispo escolhe, não somos nós. Eu nunca imaginei, nunca que eu ia pedir um negócio desses, né? Fazer um trabalho desse. A minha vida é um absurdo porque, eu nunca pensei, nem imaginei ser padre, diz rindo. E de fato, ele não só não imaginava, como viveu praticamente metade da vida sem ser um. Nascido no Acre, Carlos conta com amor sobre o lugar de onde veio, a diversidade cultural e culinária, a presença indígena. Também lembra das noites de festas, das antigas namoradas e de como levou uma verdadeira vida de solteiro. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece um pouco mais. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física, a uma causa moral preciso se contrapõe a uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo, para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros.
Necessário se torna este socorro, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor, em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica, cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Mas, ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deste último e se compraz no erro a que é conduzido, porque, então, longe de secundar, o obsidiado repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre, do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de abril de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.